Olá, que o seu dia, a sua semana sejam muito abençoados. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, ele conecta dois mundos que para muita gente parecem até opostos: a teologia cristã e o ambientalismo. Mundos bem distantes, para dizer o mínimo. Exato. A nossa fonte são alguns trechos do livro Pneumatologia, do Gutierrez Siqueira, que faz uma afirmação, assim, bem ousada. Ele diz que, para a gente entender nossa responsabilidade ecológica hoje, a gente precisa voltar para a segunda frase da Bíblia. É uma premissa e tanto. Porque geralmente a gente associa a teologia do Espírito Santo com, sei lá, dons espirituais, experiências pessoais. Coisas de dentro da igreja. Isso. E o autor propõe que a primeira função do Espírito, o trabalho inaugural dele, é fundamentalmente ecológico. Pois é. A nossa missão aqui é seguir essa linha de raciocínio e ver se ela se sustenta. Então, vamos direto ao ponto de partida que o livro nos dá. Gênesis capítulo 1, versículo 2. O texto diz: A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Minha primeira reação lendo isso é pensar em algo meio etéreo, sabe? Fantasmagórico. Mas o autor enxerga algo muito mais concreto aí. Sim, ele convida a gente a repensar essa imagem. A palavra hebraica para se movia ou pairava é a mesma usada em Deuteronômio para descrever uma águia cuidando dos filhotes no ninho. Ah, que interessante. Então não é um movimento aleatório. De forma alguma. É um ato intencional, de cuidado, de nutrição, sabe? De preparação para a vida. O espírito não está só flutuando, ele está, de certa forma, chocando a criação. Chocando a criação. Gostei disso. É uma imagem de ordem sendo gerada a partir do caos, de vida brotando do que antes era inabitado. Entendi. Então, a primeira imagem que a Bíblia nos dá do espírito não é de uma força caótica que causa desordem, como algumas interpretações modernas às vezes sugerem. Exatamente o oposto. Mas sim de um agente organizador, um construtor. Isso já vira a chave de muita coisa. Vira completamente. E o autor ressalta como essa imagem ecoou até na literatura. Ele cita um trecho de O Paraíso Perdido, do John Milton, onde o poeta descreve o espírito que, como uma pomba, pairaste sobre a vastidão do abismo e com almo portento o fecundaste. Almo portento. O que seria isso? É uma tradução poética para nutridor bondoso. A ideia de fertilidade, de cuidado ativo. O primeiro ato do espírito é um ato criativo e sustentador. Ok, então o ponto de partida é esse. O espírito como o nutridor bondoso da criação original. Mas como o autor conecta isso com a nossa realidade milhares de anos depois? Parece um salto bem grande. O salto é feito através do apóstolo Paulo, no livro de Romanos. Paulo pega essa mesma ideia do espírito como doador de vida e a projeta para o futuro. Em Romanos 8, ele argumenta que o mesmo espírito que deu vida à criação em Gênesis Certo. e que ressuscitou Jesus dos mortos é o espírito que um dia também vai vivificar nossos corpos mortais e, crucialmente, libertar a própria criação da sua escravidão da corrupção. Espera um pouco, isso é muito interessante. Então, segundo essa leitura, o trabalho do Espírito não terminou lá em Gênesis. De jeito nenhum. Existe um fio que conecta a criação original, a ressurreição de Cristo e a futura renovação de tudo. Do cosmos inteiro. Exatamente. O autor argumenta que há uma linha contínua. Gênesis nos mostra o Espírito Criador, os Evangelhos e as cartas de Paulo, o Espírito da ressurreição. Certo. E o livro do Apocalipse termina com o Espírito e a noiva dizendo: vem, ansiando pelos novos céus e nova terra. A conclusão é que o Espírito é, ao mesmo tempo, o Criador e o renovador de todas as coisas. A obra é cósmica e contínua. Isso. Tá. Essa teologia cósmica é grandiosa, mas ainda parece um pouco abstrata. Eu consigo ver como um ouvinte poderia pensar: ok, bonito, mas o que isso tem a ver com a reciclagem do meu lixo ou com a poluição dos rios? E o autor parece antecipar exatamente essa questão.
É aí que ele ancora essa teologia toda numa história muito concreta e pessoal, a transformação do Rio Pinheiros, em São Paulo. Assim, Ele descreve o rio como ele o conhecia, basicamente um esgoto a céu aberto, de água preta, mau cheiro, um símbolo do fracasso ambiental. uma imagem que, infelizmente, é familiar para muita gente que vive em grandes cidades. É um cenário de morte ecologicamente falando. Precisamente. Mas ele conta que, depois do início de um projeto de despoluição, ele começou a notar uma mudança. A água mudou de cor, o cheiro diminuiu, e o sinal mais poderoso para ele foi o retorno das aves. Garças e patos voltaram a frequentar o rio. E isso é um indicador importante. Muito. Aves como a garça só aparecem onde tem vida aquática para se alimentar. O retorno delas era um sinal visível de que a vida estava voltando àquele ecossistema. Ele usa isso como uma espécie de milagre em miniatura, então. Uma ressurreição em escala ecológica. Exato. Um rio morto que volta a ter sinais de vida é uma metáfora muito poderosa. E é com essa metáfora que ele responde à pergunta. Sim, ele usa essa imagem para responder: o que um rio poluído tem a ver com o Espírito Santo? A conexão, para ele, está de novo em Romanos 8. Ali, Paulo descreve algo fascinante. Ele fala de 3 gemidos. 3 gemidos, como assim? Primeiro, a criação inteira geme como em dores de parto, aguardando a sua libertação. Segundo, nós, os cristãos, também gememos interiormente, ansiando por essa redenção final. E o mais surpreendente, o próprio Espírito Santo geme dentro de nós, intercedendo por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Nossa. Ou seja, não é apenas um desejo humano por um mundo melhor. Não. Segundo essa interpretação, é um anseio cósmico compartilhado pela natureza, pela humanidade e pelo próprio Deus, pela restauração de todas as coisas. Essa é exatamente a proposta. Cuidar de um rio, então, seria uma forma de participar desse gemido universal. Exato. A salvação não é vista como uma rota de fuga do mundo material, mas como a redenção e a cura desse mundo. Nesse sentido, a ecologia deixa de ser um hobby ou uma agenda política e se torna uma prática espiritual, uma forma de se alinhar ao trabalho renovador do espírito. Ok, mas aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Por favor. O autor reconhece que essa pauta ambiental pode descambar para exageros. Ele menciona as críticas comuns, como a ideia de que alguns ambientalistas transformam a ecologia numa religião secular, com a Terra sendo uma espécie de deusa-mãe. Sim, ele aborda isso diretamente. O argumento dele é que não se deve usar os exageros de uma minoria como desculpa para a indiferença da maioria. Certo. A base teológica que ele propõe para o cuidado ambiental não vem de um panteísmo ou de uma adoração à natureza. Vem da afirmação mais básica de Gênesis: e viu Deus que era bom. É um ponto simples, mas forte. Se Deus criou, amou e declarou algo como bom, a destruição sistemática e deliberada daquilo é, por definição, uma oposição ao Criador. Isso redefine a própria ideia de pecado, então. Não é só sobre quebrar regras morais. Exato. O livro o define de uma forma relacional. O pecado é a quebra de 4 relacionamentos fundamentais: com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a criação. Então, o pecado gera desordem em todas essas esferas. Em todas elas. E se é assim, a salvação, a obra da redenção, tem que ser a restauração de todas essas 4 relações. Não faz sentido pensar numa salvação que restaura a nossa relação com Deus, mas nos deixa em paz com a destruição do mundo que Ele ama. O autor até usa um termo que eu achei muito forte, resgatado da tradição cristã oriental: sacerdotes da criação. O que isso significa na prática? Significa que a humanidade tem um papel de mediadora. Nós não somos os donos do planeta, somos os administradores, os cuidadores. Zeladores. Isso, zeladores. A função de um sacerdote é conectar o céu e a terra, o divino e o material. Nesse sentido, cuidar da criação é um ato sacerdotal. É pegar o mundo material e oferecê-lo de volta a Deus em forma de cuidado e adoração. É tratar a natureza não como um mero recurso a ser explorado, mas como algo que tem um valor intrínseco.
quase sacramental. Sacramental, como o pão e o vinho na ceia. De certa forma. Assim como o pão e o vinho são elementos materiais que apontam para uma realidade espiritual, a criação inteira pode ser vista como um sinal visível da graça e do poder de Deus. O autor lembra que o próprio Jesus fez isso. No Sermão do Monte, ele diz: "Olhem para as aves do céu, o Pai Celestial as alimenta." Ele usa um elemento da natureza para ensinar sobre o caráter de Deus. A criação se torna uma janela para o Criador. Tudo isso constrói um argumento bem robusto. Mas chegamos à objeção final, talvez a mais comum que se ouve em alguns círculos religiosos. Sei bem qual é. Por que se preocupar tanto em preservar o planeta se um dia tudo isso vai queimar e ser destruído? Qual é o lugar da ecologia na escatologia, no estudo do fim dos tempos? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta que o autor oferece, baseada em Romanos 8 e Apocalipse 21, é uma correção de rota fundamental. A visão bíblica predominante, ele argumenta, não é de aniquilação, mas de renovação. A terra não será destruída e substituída por outra coisa. Ela será purificada e glorificada. E como ele explica essa ideia de glorificação? A analogia que ele usa, e que é a mesma de Paulo, é a do corpo ressurreto. Ah, claro. Na ressurreição, não recebemos um corpo totalmente novo e diferente. É este mesmo corpo, mas transformado, glorificado, sem as limitações do pecado e da morte. A identidade permanece, mas o estado é radicalmente novo. Perfeito. O argumento é que o mesmo vai acontecer com a criação. Não teremos uma fuga para um céu etéreo, mas sim, como diz o Apocalipse, a descida da Nova Jerusalém, a união do céu e da terra. Será este mesmo mundo, mas redimido. Essa perspectiva muda tudo. Se o futuro da Terra não é o aniquilamento, mas a renovação, então cuidar dela agora não é um esforço inútil. É como cuidar de uma casa que vai ser completamente reformada e glorificada, e não de uma que vai ser demolida. Precisamente, e isso altera a motivação por trás do cuidado ambiental. Deixa de ser uma questão puramente utilitária, precisamos do planeta para sobreviver, certo? E se torna uma questão de reverência. Cuidamos da criação não apenas porque ela nos serve, mas porque ela pertence a Deus, revela a sua glória e tem um futuro glorioso garantido por Ele. O nosso cuidado hoje é uma antecipação, um pequeno sinal desse futuro renovado. Certo. Vamos tentar amarrar isso. Se a gente fosse destilar as ideias mais impactantes dessa análise, o que diríamos? Para mim, a primeira é que, nesta visão, o cuidado com o meio ambiente não é uma pauta política moderna que foi, enxertada na fé. Não, de forma alguma. Está, na verdade, na descrição de cargo original do Espírito Santo desde a primeira página da Bíblia. Ótima síntese. E um segundo ponto-chave é que o plano de redenção de Deus é muito maior do que a gente imagina. Não é só sobre salvar almas para irem para o céu. É maior que isso. É sobre a restauração cósmica de todas as coisas, o que inclui a própria natureza. Isso expande radicalmente nossa visão do que significa salvação. E, por fim, a ideia de que nosso futuro não é uma fuga desse planeta, mas a sua transformação. Isso dá um valor e uma dignidade imensos ao mundo material e ao nosso trabalho nele, aqui e agora. Isso. A gente não está só passando o tempo até o fim. Estamos participando do cuidado de algo que tem um destino eterno. E talvez um pensamento final para deixar no ar, que o próprio material inspira. Manda. O texto nos diz que a criação, a humanidade e o próprio espírito gemem juntos ansiando pela renovação final. Se isso for verdade, como os nossos pequenos atos de cuidado, cultivar um jardim, limpar um córrego, escolher um consumo mais consciente, podem se transformar em mais do que apenas gestos ecológicos. Como eles podem se tornar uma forma de oração, uma expressão corporal e prática desse anseio que a gente compartilha com toda a criação pela cura do mundo. Uma pergunta excelente para a gente refletir. E com ela, a gente conclui a nossa análise. Esta foi a última conversa baseada nos trechos do livro Pneumatologia, de Gutierrez Siqueira. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração. Que Deus abençoe a todos.